Então, galera que se liga aqui neste canal, esse é o Direcionando, beleza? Eu sou o professor Rian Antunes e se você não sabe, eu te dou a direção. Então, galera, se liga nessa videoaula de hoje que vai falar um pouco sobre a filosofia, né? Nessa busca incessante pela sabedoria, nessa busca pela razão, enfim, os porquês da vida que norteia a humanidade, né? Então, um assunto bastante polêmico, né, e que desafia os nossos conhecimentos. Será se a gente vive realmente numa realidade programada? Será, galera, se a gente vive praticamente dentro de uma Matrix? Será se a filosofia do filme Matrix, né, de 1999, estava falando praticamente a verdade, né, de que a gente vive num mundo praticamente programado, praticamente numa simulação? Então é sobre esse assunto, né, ou seja, que desafia e norteia a filosofia, desde as filosofias, né, de Sócrates até a filosofia de Platão, com o mito da caverna e tudo mais. Galera, se liga nessa videoaula que a gente vai falar sobre essas diversas realidades, né, de que se a gente vive na Matrix, né, do que é praticamente uma simulação, do que é, por exemplo, essa busca incessante pelo conhecimento e essa busca, né, pela sabedoria, que é o conceito que norteia a filosofia. Então se liga aí, galera, nessa videoaula que a gente vai começar agora. Valeu! Então, gente, aí para a gente fazer, né, ou seja, a gente começar essa videoaula bacana de filosofia, a gente está numa plataforma um pouco diferente, né, ou seja, o professor Rian, né, precisou se adequar a uma nova maneira, né, justamente para que vocês possam o quê? Para que vocês possam ter uma melhor visualização e que você possa ter um aprendizado mais bacana, beleza? Então, né, galera, aí diante disso a gente precisa primeiramente saber, né, o que é o mundo da filosofia, né? O que é a filosofia, beleza? É a indagação a respeito do cotidiano das sociedades, ou seja, é a negação da simples realidade que nos rodeia. E essa negação não é simplesmente não acreditar, mas sim questionar o porquê de todas as coisas, né? E é dar sentido, primeiramente, o quê? Ao conceito da palavra filosofia. Simplesmente é o quê? É a gente despertar mais para a atitude filosófica, que vocês irão saber no decorrer desse vídeo do que se trata essa atitude filosófica, do que é esse conceito da palavra, por exemplo, filosofia. A gente sabe muito bem que o conceito da palavra filosofia é a busca incessante do saber, é você saber os porquês das coisas. Beleza, gente? Então, ó, a filosofia do filme Matrix, praticamente, trabalha com essa questão. O filme, né, enfim, de 1999, vem com essa ideologia, né, ou seja, de que o mundo, né, ou seja, as pessoas, a sociedade em geral, vive diante de uma matrix, né, onde, por exemplo, todo mundo é praticamente controlado, né, em tudo que a gente faz, do momento em que a gente nasce ao momento em que a gente morre. Praticamente a gente vive uma simulação, ok? Então, por exemplo, ó, vamos pegar, por exemplo, essa cena, né, que o Neo praticamente ele se encontra com o Oráculo, né, aonde o Oráculo, enfim, é aquela pessoa que já sabe de todas as coisas, é a pessoa que praticamente praticamente já sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. É isso que a ideologia do filme traz. Então, praticamente, enquanto o Neo chega no oráculo, né, ou seja, que primeiramente trazido por Morfeu, né, ou seja, quem apresenta este novo mundo, né, essa nova realidade para o Neo, é praticamente quem é o Morfeu, né, que ele vem com essa nova ideia de mundo, né, essa nova forma de pensar o mundo. E o Neo ele fica praticamente naquela coisa, né, meio pé lá e meio pé cá. Beleza? Então aí vem o oráculo, né? O oráculo vem com uma simples frase, né? Ou seja, que ela chega e manda o Neo fazer simplesmente uma escolha, né? Aonde, por exemplo, ele tem que buscar o seu saber. E o que seria buscar esse saber? Né? Ou seja, buscar esse saber sobre todas as coisas. Será que tudo aquilo que ele vivia, né? O Neo era um hacker em computador, enfim, trabalhava de, enfim, todas as nossas atitudes, né, que a gente toma em sociedade. Enfim, acorda, come, né, trabalha, dorme, estuda, praticamente isso, né? E a gente simplesmente a gente não questiona, né, as nossas o quê? As nossas andanças da vida, né? Ou seja, a gente não questiona a nossa realidade. Então, praticamente meio como quem é algo programado mesmo, beleza? Então, o oráculo, né, é aquela pessoa que sabe de tudo, já sabe seu passado, seu presente e até mesmo seu futuro, segundo a filosofia do filme, beleza? E ela então vem com uma única frase, né? Neo, conhece-te a ti mesmo. Simplesmente a gente já se indagou, galera, para perguntar, por exemplo, se a gente conhece a nós mesmos, né? E o filme, galera, beleza?
essa questão do filme, né, de conhece-te a ti mesmo, né, traz praticamente o quê? Traz praticamente uma analogia, né, justamente para quem? Justamente comparando-a com o pai da filosofia, né, que é simplesmente quem? O Sócrates, beleza? Então o filme ele faz justamente essa analogia, galera, essa comparação, simplesmente porque o quê? Em uma de suas andanças, né, por exemplo, o Sócrates, ele chega, por exemplo, até uma espécie de oráculo e pergunta, né? Ou seja, o oráculo faz várias perguntas para o Sócrates. É neste momento em que Sócrates simplesmente fala, né, uma das famosas frases, né, desse filósofo, que ele diz o seguinte: eu só sei que nada sei. Então, né, galera, a gente, por exemplo, a partir daí, o oráculo fala o seguinte, o oráculo chega até Nil e diz, né, por exemplo, até Nil não, o professor até já atrapalhou, até o Sócrates se diz, pelo menos você sabe alguma coisa. Por quê? Porque pelo menos você sabe do que não sabe, beleza? Então, praticamente o quê? Para o quê? Para Sócrates, né, ele sabia pelo menos que não sabia de nada. Ele não afirmava e se intitulava dizendo que sabia das coisas. Ele simplesmente sabia de uma coisa, né, de que ele não sabia de nada. Então, praticamente, a filosofia, né, do filme é meio que comparada, né, ou seja, numa era, claro, que mais moderna, né, mais modernizada, já que o filme Matrix, ele revolucionou o cinema, né, ou seja, ele deu uma revolucionada ali, né, ou seja, ele inaugurou o século XXI de uma forma bem mais ousada, beleza? Então aí fica essa pergunta, né, vivemos em uma Matrix? Todos os nossos pensamentos, né, o nosso cotidiano, será se, por exemplo, a gente vive realmente controlado por algo maior? A gente praticamente está discutindo isso aqui na filosofia, nessa aula de filosofia de hoje, beleza? Então, na verdade, quem é o Morfeu, né, diante do Neo, né, diante do filme Matrix? Então, o Morfeu chega até o Neo e pergunta, né, você quer conhecer essa nova realidade? Você quer praticamente o quê? Olhar o mundo com outros olhos, né? É essa a pergunta que o Morfeu faz para o Neo. Né? Então, ele bota o Neo diante de dois caminhos, né? O da pílula azul, né? Onde o Neo acordaria, e praticamente isso tudo seria um sonho, né? O Neo iria acordar, iria viver a vida dele, né? Cotidianamente, constantemente, o que ele fazia, né? Ou seja, trabalhava, enfim, todo o seu cotidiano. E se ele tomasse a pilha vermelha, né? Nesse caso, ele iria descobrir o que era essa Matrix, né? Ou seja, o que há por trás de tudo isso, né? Algo, ou seja, algo praticamente comparado, galera, com a filosofia. Então, praticamente, o Morfeu, preste atenção, o Morfeu é praticamente a filosofia, ensinando a gente ao quê? Ensinando a gente a conhecer a nós mesmos, ou seja, a buscar conhecimentos cada vez mais, é a gente pensar mais para o lado da razão e simplesmente despertar os porquês da vida e simplesmente não simplesmente o quê? Viver uma vida, obviamente, ou seja, praticamente aceitando tudo que é sobreposto para nós. Então, o Neo, né, ele aceita esse desejo da filosofia, né, que neste caso é representada pelo Morfeu, e ele toma a pílula vermelha e ele vai descobrir esse novo mundo, né, ou seja, o Morfeu ele praticamente meio que liberta o Neo, né, desta prisão que é a Matrix programada, enfim, é a Matrix em que a gente está acostumado a viver, em que nosso corpo, né, nosso metabolismo, né, praticamente está estagnado naquilo, né, enfim, a gente simplesmente só faz as mesmas coisas. Então, o Morfeu mostra a Matrix um mundo praticamente diferente, né, praticamente um mundo paralelo, beleza? Então, fica aí esse questionamento, né, se a gente vive realmente uma Matrix, né? Já que, por exemplo, a gente não faz questionamento sobre as coisas, a gente simplesmente só aceita as coisas que são passadas para nós, né? De uma maneira bem simplória, né? De uma maneira bem simples, vivendo a maneira simplesmente do óbvio, beleza? Então, né, ou seja, praticamente o quê? Amarrando, né, esses assuntos todos, né, entre a filosofia de Sócrates, entre a filosofia do filme Matrix, a gente se depara também, né, com o mito da caverna, né, galera? Que Platão, em sua obra intitulada A República, né, faz uma analogia entre a sociedade, que é a nossa sociedade, enfim, a sociedade do filme Matrix, antes da chegada de Morfeu, né, e uma caverna, beleza? Então, prestamos atenção aqui, ó.
aonde os acontecimentos no interior dessa caverna são comparados à nossa constante realidade. Ou seja, enxergamos apenas aquilo que é programado para as lentes dos nossos olhos. Isso se deve ao fato dos habitantes da caverna não questionarem os acontecimentos de sua realidade, permitindo assim acreditar em tudo que está ao seu alcance, sem questioná-la e sem a atitude filosófica. Então, por exemplo, galera, se vocês tiverem depois uma oportunidade de ler Platão, enfim, de ler A República, né? Ou seja, esse mito da caverna, Platão ele fala o seguinte, ou seja, ele vem com a ideia de que o quê? De que na caverna acontecia diversos acontecimentos, enfim, por exemplo, umas pessoas passavam com, com máscaras, enfim, de animais e tudo mais, né? Porém tinha uma parede e as pessoas que estavam por trás da parede só via apenas o quê? Só via o formato das sombras, né? Ou seja, que era desses animais, né? Que eram desses animais que passavam por um outro lado, né, que era um projetor de imagem, e aonde essas pessoas que estavam trancadas na caverna, acabavam vendo, né, ou seja, essa sombra, né, projetada na imagem do interior da caverna. Então as pessoas simplesmente acreditavam que as sombras falavam, né, e de que eram as próprias sombras que tinham vida e simplesmente, né, eram elas que atuavam diante de tudo aquilo, beleza? Porém, né, depois, enfim, certos dias, alguns habitantes da caverna, né, simplesmente decidem sair, né, ou seja, sair dessa zona de conforto, né, ou seja, que praticamente foi o que o Neo fez. Né, então, ele escala a caverna, enfim, ele vai subindo até no momento em que ele se depara com a luz solar, beleza? No momento em que ele se depara com a luz solar e que ele sai da caverna, ele sente algo estranho, beleza? Ele sente, na verdade, uma vontade imensa de retornar para a caverna, já porque ele vivia o seu cotidiano. O cotidiano dele era o escuro, a luz era apenas da fogueira que existia dentro da caverna e as pessoas eram apenas as sombras que viviam aparecendo no interior desta caverna. Então, no exato momento em que ele pisa o pé, né, fora da caverna, ele se sente, ou seja, ele começa a ver a luz solar, ele começa a ver outras pessoas. No momento em que ele sai da caverna, ele tenta logo repetidamente, né, ou seja, rapidamente, perdão, voltar para o interior da caverna, já que aquela sociedade era o meio em que ele vivia e é aonde ele estava acostumado. Porém, depois de um bom tempo, ele quer cada vez mais, né, ou seja, seguir este caminho, ou seja, ele quer cada vez mais romper a barreira do conhecimento e buscar incessantemente a sabedoria, né, ou seja, fazer o porquê das coisas, ou seja, ele praticamente descobriu um novo mundo. E basicamente é isso que o Neo faz, né? No momento em que Neo toma a pílula vermelha, ele praticamente descobre um mundo, né? Um novo mundo, que era um mundo onde, por exemplo, eram as máquinas quem controlavam, enfim. Ele vivia realmente uma vida programada, ele comia, ele bebia, ele assistia e ele ia ao trabalho, e simplesmente era essa a vida dele. Porém, né, ou seja, ele percebeu com a chegada de Morfeu, e Morfeu faz essa descoberta dessa realidade para o Neo, né, e o Neo simplesmente vê que ele que as máquinas evoluíram há não sei quantos anos à frente de que os seres humanos, e que simplesmente, né, até o ano em que o Neo vivia simplesmente já era ultrapassado e o ano já estava, enfim, há trocentos anos à frente, né, onde a gente já tinha uma sociedade mais, enfim, mais avançada, né, perante aquela realidade programada do que muitos viviam, né, ou seja, então o Morfeu ele o que ele resgata o Neo, né, dessa falsa realidade, ou seja, dessa pseudo-realidade, beleza, gente? Então, segundo a ideologia, enfim, desse filme aí, segundo a comparação e a analogia do mito da caverna, beleza? O nosso cotidiano, a nossa rotina é uma representação de crenças meramente vividas, porém nunca questionadas. Segundo estudos filosóficos, né, simplesmente vivemos em uma simulação constante por conta de aceitações óbvias da realidade. Então, por exemplo, a gente simplesmente, né, praticamente pega a receita do que é essa rotina, do que é essa constante sociedade, e simplesmente a gente vive sobre a receita, né? Ou seja, a gente vive sobre uma bula, ok? Então, simplesmente a gente encara essa realidade diante dessa forma, ou seja, então aqui eu trouxe pequenas frases, né, que
praticamente nos ajuda a entender o que é, por exemplo, essa simulação constante, ou seja, essas crenças em nossas rotinas. Por exemplo, comer bolo quente vai dar dor de barriga. Então, simplesmente acaba, a galera, a sociedade acaba adquirindo, né, esse posicionamento, né, de que se ele comer bolo quente, ele vai sentir dor de barriga. E simplesmente a gente não questiona, né, porque a gente toma uma sopa quente, a gente toma um café que é quente, e simplesmente a gente não sente dor de barriga, né? Por exemplo, Ana é mais bonita que Júlia. O que é bonita, né? A gente não se pergunta simplesmente a isso, mas o que é a beleza? O que é ser bonita, né? Você é magro e ele é gordo. O que é magro? O que é ser gordo? Né? A gente simplesmente aceita, enfim, esses posicionamentos, enfim, dos acontecimentos óbvios da realidade, e simplesmente a gente segue esse trem. É praticamente uma realidade que o Neo vivia, né? Ou seja, ele não se questionava basicamente de nada. No momento em que Morfeu chega e dá um estralo para ele, né, diz, Neo, primeiro você precisa conhecer a ti mesmo, né? Ou seja, o que o oráculo fala também. Ele precisa o quê? Ele precisa ter um estralo, né, de que a realidade praticamente não é aquilo que a gente, né, simplesmente está vendo. Beleza, gente? A esses posicionamentos, né, a gente até tem a gente pode dizer o que? Alguns vídeos, né, galera, que se vocês derem uma olhada, por exemplo, no YouTube, né, surgem, inclusive, diversas teorias conspiratórias, né, galera, de que a gente vive praticamente em uma Matrix, né? Ou seja, sem buscar a razão, sem buscar esses questionamentos, sem fazer os porquês da vida, né? Ou seja, eu estava falando o seguinte, né? Ou seja, tem até alguns vídeos, né? Ou seja, algumas teorias, né? Que praticamente o quê? Que são soltas, né? São roladas no YouTube, inclusive, se vocês pesquisarem. Provas de que a gente vive em uma Matrix, enfim. Tem vários assuntos aí, tem vários vídeos, né? Que praticamente, enfim, ninguém sabe se esses vídeos são reais e tudo mais, mas que praticamente desperta, né? Dá um estralar de dedo em nossas mentes, né? Em nossas convicções. Beleza, gente? Enfim, tem a questão dos déjà vus, né, que acontece, por exemplo, com nós mesmos. De repente, a gente está em uma determinada situação, vivendo no meio do dia a dia, e de repente a gente simplesmente desperta para o questionamento e diz, né, ou seja, não, eu tenho uma lembrança desse dia já, eu já fiz algo dessa maneira, né? E fica esse questionamento, né? Será se a gente vive realmente, né, em uma Matrix? Será se a gente vive em um mundo paralelo? É essas perguntas filosóficas, né? Essas as perguntas das atitudes filosóficas, beleza? Ou tem hora que a gente pega e simplesmente diz o quê, né? Ou seja, de que se a gente está tendo um déjà vu, é porque, né, foi um erro que aconteceu na Matrix, deu um bug na Matrix, beleza? Assim também é como, por exemplo, no Neo, né? Ou seja, no filme Matrix, quando o Neo tem um déjà vu, é sinal de que a Matrix praticamente estava tendo algum problema ali, que ela precisava ser reprogramada. Beleza, gente? Então, né, ou seja, a gente tem aí praticamente, né, 3 campos de percepção e que simplesmente a gente não consegue se desprender, ou seja, a gente não consegue se desprender de um ou de outro. E provavelmente, né, quem estiver assistindo esse vídeo agora, vive em um desses 3 campos de percepção. Ou seja, a gente tem o vivido, o percebido e o concebido, né? O campo de percepção vivido, né, galera? Ou seja, a gente compara meio que com a alienação, beleza? Esse tema bastante polêmico, né? A alienação é simplesmente o quê? Eu vivo cotidianamente, né, o meu mundo e simplesmente eu não questiono ele por nada, né? Eu simplesmente vivo e vou andando pela frente apenas vivendo, sem buscar o saber, sem fazer os porquês da vida, apenas vivendo. Então eu vivo praticamente a alienação. Eu tenho o campo de percepção também, o percebido, aonde simplesmente eu já consigo, né, fazer um estalo de dedos, enfim, eu consigo um estralar de dedos, eu consigo simplesmente observar, né, entre uma realidade, o que é uma realidade e o que é a outra, ou seja, eu consigo simplesmente fazer o exercício das atitudes filosóficas, né, ou seja, eu começo a estralar meu dedo para essas realidades, ou seja, minha mente começa a despertar para outras coisas, né, ou seja, basicamente isso aí. E o concebido é quando simplesmente eu percebo realmente essa realidade e eu concebo ela, ou seja, simplesmente eu estou concebendo, ou seja, eu estou praticamente tomando uma direção diante dessas realidades, né? Assim, ou seja, eu praticamente tomo uma consciência de classe.
ou seja, eu já atinjo, né, o grau de consciência, eu tenho ciência das coisas, né? Praticamente isso, esses campos de percepção. Beleza, gente? Então, aqui, assim, encerrando, né, galera, para esse vídeo, o professor traz algumas referências cinematográficas, né? Claro, né, que a gente falou o tempo todo, né, desse clássico, né, do ano de 1999, enfim, da Warner Bros, enfim, tem o que? A participação do ator, a participação não, né, mas enfim, o protagonismo de Keanu Reeves, né? Enfim, é um filme que simplesmente desafia as questões da realidade, enfim, tem uma filosofia bastante interessante, comparada com a de Sócrates. Enfim, é um filme que praticamente revolucionou, então eu não podia deixar de citar o Matrix, né, diante, né, desse assunto, né, diante dessa realidade, das atitudes filosóficas e tudo mais. Ok? Então, quem não assistiu ainda, né, pode ver o filme Matrix, que é muito interessante. São 3 filmes, né, mas o mais importante é assistir o primeiro. Beleza? A gente tem aí o Show de Truman, né? Ou seja, o show da vida. Enfim, galera, um filme bastante interessante também, beleza? Com o astro Jim Carrey, beleza? A distribuidora é a Paramount Pictures, o ano é de 1998, então é um filme também belíssimo, gente. Incrível, 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 o Show de Truman, beleza, galera? Então, quem não assistiu, corre para assistir esse vídeo ainda. Ou seja, o Truman, ele só contando aqui, né, sem dar um spoiler, mas o Truman, ele vive praticamente em uma sociedade totalmente programada, praticamente um reality show, né? Ou seja, aonde, enfim, ele trabalha, aonde ele come, ele dorme, simplesmente ele nunca questionava, né, toda essa sua existência. Mas simplesmente, ou seja, vai acontecendo alguns estralos na vida do Truman, aonde finalmente depois ele percebe que toda a sua vida era programada, enfim, basicamente isso, né? Então, sem dar muitos spoilers, vão lá e assistam o Show de Truman, né? Esses últimos, galera, não é tanto assim filosófico, mas eu deixo aqui também, enfim, para que vocês possam dar uma analisada. Esse outro é o Interestelar, beleza? Simplesmente com a direção do Christopher Nolan, né? Ou seja, a gente aí já não deixa comentários, enfim, um ótimo diretor. Praticamente foi ele praticamente quem fez toda a trilogia, né, do Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi ele quem, né, dirigiu também o filme A Origem, enfim. Então o Nolan, ele gosta realmente de fazer esses desafios da realidade, né? Então o Interestelar, ele fala um pouco, né, ou seja, ele desafia tanto as leis da física, né, quanto da filosofia. Então, por exemplo, ele fala um pouco sobre viagem no tempo e tudo mais, enfim, sem dar muitos spoilers também para vocês. Não é um filme muito filosófico, mexe mais com as leis da física, mas vale a pena questionar esses estralos da realidade vivida, né? Ou seja, a gente descobre uma outra realidade no Interestelar. Assim também como a gente descobre uma outra realidade, né, nessa série mais recente, que inclusive é da Netflix, né, ou seja, que é a série Dark, beleza, galera? Aonde a gente tem aí praticamente a existência de mundos paralelos, a existência, por exemplo, né, de sociedades programadas, a existência, por exemplo, né, do mundo simulado, enfim, de viagem no tempo também, que essa série fala. Beleza, gente? Então tem aí umas referências cinematográficas para que vocês possam dar uma conferida. Tá bom, galera? Então, né, ou seja, a gente vai encerrar essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas atitudes filosóficas e dessa busca incessante pelo saber, beleza, galera? Então, galera, se você curtiu essa videoaula da gente bacana de filosofia, aproveita e deixa o seu like aí. Lembra, galera, de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos, beleza? Então, galera, fica aí, né? Aproveita e responde também no comentário, né? Você acredita que a gente vive em uma Matrix? Responde no comentário aqui embaixo do canal Direcionando, beleza, gente? Galera, tchau! Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Se você não sabe, lembrando, eu te dou a direção. Fui, galera!